Anuncia Ferrovia Oeste-Leste na Bahia como primeira obra do novo programa de crescimento do país. Brasil assume comando do Mercosul com o desafio de destravar acordo do bloco com União Europeia. O presidente da Câmara, Arthur Lira, garante votação da reforma tributária ainda nesta semana. E no Campeonato Brasileiro de Futebol, Palmeiras cede empate e Botafogo vence mais uma e segue na liderança do torneio. O Brasil News da Rede Brasil está começando. O PAC do PT está voltando. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta segunda-feira, na Bahia, o início da primeira etapa das obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que ligará Caetité a Ilhéus. A obra é integrante do novo Plano Anual de Contratações, PAC. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta segunda-feira o início da primeira etapa das obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Este trecho ligará Caetité, no sudoeste baiano, a Ilhéus, cidade na região sul da Bahia, onde houve a cerimônia de lançamento da construção. O primeiro trecho da obra terá 537 quilômetros de extensão e passará por 19 municípios. 1.200 empregos deverão ser gerados. A construção será feita pela Bahia Mineração, que arrematou a concessão da obra em leilão. A empresa deu um prazo de conclusão desta etapa para 2027, mas o presidente Lula pediu celeridade para a entrega da obra durante a cerimônia de lançamento. E eu queria pedir aos companheiros empresários que estão nessa empreitada, parem de dizer que vão entregar ela em 2027. Vocês têm que entregar ela antes do dia 31 de dezembro de 2026. Façam um pouco de hora extra. Trabalhe no final de semana, se for necessário, para que a gente possa inaugurar logo. Senão a gente corre o risco de uma outra coisa ruim voltar nesse país e ela ficar parada outra vez. Lula ainda criticou a importação de ferro para a construção das ferrovias, considerando os recursos do país. Então é uma vergonha um país do tamanho do Brasil, que quer ter uma malha ferroviária para facilitar o transporte da riqueza desse país, tem que importar trilho de outro país. Com a quantidade de minério de ferro que nós temos, com a quantidade de siderúrgica que nós temos. Já neste domingo, o presidente Lula comemorou o bicentenário da independência do Brasil na Bahia. Andou em carro aberto ao lado da primeira-dama e do governador baiano, Jerônimo Rodrigues, do PT. O desfile começou no Largo da Soledade, em Salvador. O Brasil assumirá nesta terça-feira a presidência do Mercosul durante a reunião da cúpula em Puerto Iguaçu, na Argentina. Uma das principais missões para o presidente no período será o de destravar o acordo comercial com a União Europeia. Formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, o Mercosul foi criado em 1991 e a presidência do bloco é rotativa por 6 meses, ou seja, a cada semestre um país comanda o bloco. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumirá o comando rotativo do bloco pelos próximos 6 meses. Além do Mercosul, o Brasil vai comandar no segundo semestre deste ano o G20, que reúne as principais economias do mundo, e o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Uma importante discussão que deve entrar em pauta na cúpula é o objetivo do presidente uruguaio, Luiz Alberto Lacalle Pou, de desenvolver um acordo bilateral com a China. A possibilidade é vista com resistência pelos governos brasileiro e argentino. Para Lula, o bloco deve focar em fechar o acordo com a União Europeia antes de buscar negociações com Pequim.
A situação deve continuar complicada para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele deve sofrer agora derrotas na esfera criminal em apurações sobre o 8 de janeiro e também no inquérito das milícias digitais. A condenação de Jair Bolsonaro no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, sinaliza que o ex-presidente pode ser punido também na esfera criminal nos próximos meses. Por 5 votos a 2, a Justiça Eleitoral tornou Bolsonaro inelegível até 2030. Sem mandato, ele ainda responderá no Supremo Tribunal Federal por suas investidas golpistas, insufladas por meio da disseminação de desinformação. O ex-presidente é alvo de várias frentes de apuração. As principais relacionadas ao 8 de janeiro e outras reunidas no inquérito das milícias digitais. Os votos de alguns ministros no TSE, entre eles o do relator Benedito Gonçalves e o de Alexandre de Moraes, relator das investigações criminais, indicam que Bolsonaro é visto como um integrante da milícia digital. O relator Benedito Gonçalves mostrou em seu voto o entendimento de que há uma relação direta entre o discurso contra as urnas de Bolsonaro antes da eleição com os ataques do período pós-eleitoral, representado pela minuta golpista. Ao defender a inclusão da minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, no processo do TSE, o ministro expôs a visão de que o golpe proposto ali seria a materialização do discurso do ex-presidente e de seus aliados ao longo de todo o governo e com mais força desde 2021 contra o sistema eleitoral. Moraes, por sua vez, citou as milícias digitais durante sua manifestação no julgamento e fez referências a elas ao menos 2 vezes. A CPI dos atos golpistas adiou para a próxima semana o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Mauro Cid era ajudante de ordens e braço direito de Bolsonaro. Após uma operação da Polícia Federal que apura fraudes em cartões de vacinação, Mauro Cid foi preso em 3 de maio. Seu celular também foi apreendido. No aparelho havia mensagens trocadas com o coronel Jean Lawande Júnior com teor golpista. Seu depoimento é um dos mais aguardados. Porém, o presidente da CPI, Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, comunicou que adiou as sessões do colegiado em razão da intensa agenda da Câmara dos Deputados. Nesta semana, a Casa deve votar o novo marco fiscal e a reforma tributária. Então, o depoimento do tenente-coronel do Exército, que estava previsto para esta terça-feira, foi remarcado para o dia 11 de julho. Mauro Cid pediu ao Supremo Tribunal Federal para não ser obrigado a comparecer à comissão. Em resposta ao pedido, a ministra Carmen Lúcia determinou que o militar se apresente à CPI, mas o autorizou a ficar em silêncio. Uma reunião para análise de requerimentos apresentados pelos integrantes do colegiado está prevista para o dia 13, próxima quinta-feira. O relator do caso, Nicolas Ferreira, propõe dispositivos anti-fake news no Conselho de Ética da Câmara. O deputado Alexandre Leite, do União Brasil de São Paulo, quer o endurecimento das penas. Membro do Conselho de Ética da Câmara, o deputado Alexandre Leite apresentou o projeto de resolução para incluir no Código de Ética a produção, a divulgação, o compartilhamento e o financiamento de fake news no rol de condutas que atentam contra o decoro parlamentar. Segundo a proposta, a penalidade pode chegar à suspensão do mandato por até 6 meses. O Código é o documento que norteia a atuação dos deputados que compõem o Conselho de Ética, diante do fato de que há parlamentares que têm acumulado representações, como o ex-deputado Daniel Silveira, alvo de 3
inquéritos, Leite também propõe incluir no Código que as penas sejam cumulativas, ou seja, caso um deputado receba sanções distintivas a partir de representações, elas serão somadas. Leite foi o relator no Conselho de Ética do processo da ex-deputada Flor de Lis, cuja cassação ele recomendou. E agora assumiu o de Nicolas Ferreira, do PL. O deputado bolsonarista é acusado de quebra de decoro por ter feito um discurso transfóbico no Dia da Mulher, no dia 8 de março. Na ocasião, ele colocou uma peruca loira, apresentou-se como Nicole e disse que as mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. E a seguir, reforma tributária deve ser votada na Câmara no máximo até esta sexta-feira. Novo imposto sobre valor agregado é um dos temas que serão analisados pelos deputados. O Brasil News da Rede Brasil de Televisão volta daqui a pouquinho com esses e outros destaques. Até já.